para vocês um plugin do Moodle que permite acompanhar o aluno. O que o aluno anda fazendo no ambiente virtual de aprendizagem. É muito simples o plugin, ele é a partir de gráficos para tentar facilitar as decisões dos professores. Então vamos lá. Em primeiro lugar eu tenho que estar no modo edição, né? Então estou no modo edição. Adiciono um bloco. Escolho o bloco gráfico de análise. E esse bloco agora aparece aqui do lado direito, neste tema. Vou desativar a edição para ficar mais limpa a tela. E a gente tem essas opções aqui várias. Né? A primeira opção chama-se gráfico de notas. Isso é um curso antigo, tá? Então a gente tem as avaliações aqui. Eu posso escolher quais são as avaliações que eu quero que apareçam no gráfico. Eu vou selecionar tudo, então vou clicar em adicionar tudo. E ali estão as avaliações. Então esse é um estilo de gráfico que divide o número de alunos em 4 percentis. Né? Os 25% piores, os 50% piores, os 75% piores. Né? Com isso eu consigo ver aqui se o gráfico está localizado mais para cima, na média os alunos foram melhor. Tá? Então eu vou clicar nesse aqui para a gente ver. Então aqui está. Número de notas. Aqui tem 28 alunos dividido então em 4 grupos. Né? Quais são os 4 grupos? Vamos começar de baixo para cima, é a melhor maneira de olhar. 7 estudantes com notas inferiores ou iguais a 0. Então esse traço mais escuro aqui, ó, mostra que o percentil mais de baixo, os 25% mais de baixo, estão com uma nota 0. Então 25% dos alunos tiraram 0. 14 estudantes, ou 50% dos alunos, são 28, estão no percentil 50. Estão na soma desse de baixo, dessa linha mais grossa, até esta linha aqui. O gráfico representa isso. Não, desculpa, eles continuam aqui nessa linha de baixo. Certo? Então tem 50% aqui, é porque essas linhas se sobrepõem. Tá? Depois, o mais de cima, 7 estudantes, mais de baixo aqui, mas mais de cima no gráfico, 21 estudantes têm notas inferiores a 50%. Ó, 50. Todo esse pedaço aqui tirou nota abaixo de 50. Então, 75% dos alunos, eu consigo ver por esse gráfico, tá? Tiraram nota abaixo deste número 50. E o último pedaço do gráfico mostra os 25% melhores. Então a gente tem 25% de alunos que tiraram nota acima de 50. Tá? Então a gente se habitua com este gráfico e começa a perceber quando um exercício, quando uma avaliação ela é muito difícil, quando ela é mais fácil, enfim. Então essa avaliação aqui houve um desempenho bem pior nesta avaliação do que nesta aqui. Tá? Bom, o segundo é o acesso aos recursos e atividades, em que a gente pode selecionar quais são os recursos que a gente quer ver. Tá? Eu vou selecionar poucos recursos. Tá? Eu vou pegar apenas os arquivos. Eu poderia selecionar todos. Aqui eu tenho a data de início do curso que ele pegou. Eu poderia mudar a data de coleta que eu quero fazer para gerar esse gráfico. Eu posso pegar tarefas, essas coisas todas. Né? Então, mas eu vou pegar só os arquivos. Eu quero ver o que o aluno andou olhando no ambiente virtual em termos de arquivos. Eu mando gerar o gráfico. E aqui nós temos então um gráfico agora de barras, apenas com URLs, páginas, arquivos, enfim. Na verdade é só com os arquivos. Então aqui, ó, o programa da disciplina. Eu consigo ver que 14 alunos que estão em verde acessaram já o programa. Mas 20 estudantes nunca leram, nunca clicaram em cima do programa. Tá? Então eu consigo ver se a turma está, ó, se tem muita coisa vermelha, a turma não está lendo. São sempre os mesmos que leem. Como é que eu sei quem leu? Clicando em cima da barra verde. Aí aqui eu tenho os nomes das pessoas que leram e aqui eu posso
criar um texto e enviar uma mensagem, enviar um e-mail. Tá? Posso modificar o assunto do e-mail. Então, normalmente eu uso isso para clicar em cima da barra vermelha e mandar o alerta para os alunos de que eles não acessaram ainda o conteúdo que eu gostaria que eles tivessem acessado. Além disso, o gráfico ele tem algum tipo de maleabilidade. Por exemplo, eu posso imprimir, eu posso fazer download, né? Eu posso dar um zoom arrastando, clicando e arrastando para baixo. Posso dar um zoom, tá? Posso resetar o zoom. Então esse é um gráfico bem importante para a gente ver se os alunos estão entrando nos materiais, nos conteúdos colocados. Número de estudantes ativos não vai aparecer aqui, porque a disciplina é muito antiga, tá? Mas é um gráfico que vai me permitir quantos usuários estão ativos em cada horário. Eu posso ver como é que é a distribuição do uso do ambiente virtual pelos alunos da minha turma. Depois nós temos as tarefas enviadas. Tarefas enviadas é um gráfico de colunas junto com um gráfico de linha. As colunas representam, se a gente olhar aqui na legenda, tá? Quantos não enviaram cada trabalho. Então aqui são atividades que deveriam ter sido enviadas. Aqui ninguém enviou, ó, só tem a barra vermelha. 34 estudantes, nenhum enviou. Aqui nesse exercício aqui, RIPNG, 5 alunos enviaram, 29 não enviaram. Aqui neste outro exercício mais no final, 6 alunos enviaram, 28 não. Aqui é uma barra preta, aqui é uma barra azul. A barra azul significa que o aluno enviou no prazo. A barra preta significa que o aluno enviou fora do prazo. Para a gente controlar como é que está essa questão de no prazo e fora do prazo, existe uma linha preta que vai dizendo essa relação. Então aqui a linha preta desce, ó, porque todos os trabalhos foram enviados fora do prazo. Tá? Lá a linha sobe, porque os trabalhos que foram enviados estavam no prazo. Além disso, a gente tem essa linha verde que corresponde à taxa de submissão. Então, aqui a taxa de submissão é 0, ninguém enviou. Aqui a taxa de submissão é 0,15, 15% das pessoas enviaram. Aqui a taxa sobe para 0,24, 24% das pessoas enviaram o trabalho. Tá? Então isso é o gráfico de tarefas enviadas. Dá para a gente controlar então quem já enviou numa única tela. Envio de questionário. Então, para os questionários há um gráfico específico, semelhante àquele, que tem a barra de envio, a barra de não envio, tem lá a relação de a relação de pontualidade e a taxa de submissão, enfim. É a mesma coisa. Se eu quiser mandar uma mensagem para quem não enviou o questionário, eu clico no vermelho e envio a mensagem. Temos ainda um específico para exercícios feitos com hot potatoes, é a mesma coisa. Tá? Tem um exercício aqui, ó, foi apenas um teste. E temos um último gráfico que mostra as entradas dos alunos no ambiente virtual de aprendizagem, o que a gente chama de visualizações nessa ferramenta. Então veja. Nós estamos muito longe do começo do curso, então esses gráficos estão todos zerados, né? Mas a gente tem aqui, vamos ver se eu encontro um aluno que tenha... Aqui tem alguns sinais, ó. Então, o triângulo esse vermelho é porque não entrou nos últimos tempos. O triângulo amarelo é porque nunca entrou. Tá? Aqui a gente tem os acessos pela semana, mas eu posso ver de cada usuário. Então aqui eu tenho, ó, esse usuário Lucas, né, evidentemente isso aqui vai aparecer ao longo do curso, então não vai precisar rolar, né?
esse usuário aqui na semana 159 teve um acesso, manteve esse um acesso por semana, depois baixou e assim. Então eu consigo saber se os alunos estão entrando ou não no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos ver se nós temos um outro aqui. Passou muito tempo, né? Então é difícil ver o acesso, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, um aluno que entrava, isso aqui é cada semana, cada pontinho desse é uma semana, então eu consigo ver e consigo comparar pelo gráfico quais são os alunos que entram mais e quais são os alunos que entram menos. Evidentemente que eu tenho que mandar uma mensagem para os alunos que entram um pouco, basta eu clicar sobre o nome que eu vou poder mandar a mensagem. Tá? Essa primeira coluna mostra o número de dias por semana com acesso, né? Quantos dias o aluno acessou naquela semana. Aqui mostra o total de dias ao longo de todo o curso, tá? Então vamos pegar um que teve mais acessos. Ó, o gráfico deste aluno já é bem mais alto, ele acessou 46 vezes, tá? E mais. Esse outro gráfico aqui é o número de recursos que acessou na semana. Quantos arquivos ele viu, quantos exercícios ele entrou, essas coisas assim. Tá? Então, com esses dois gráficos que vão aparecer desta forma, não vão aparecer com os pontinhos baixos, porque aqui houve 2 anos de inatividade, tá? A gente consegue ter uma visão do estilo do aluno em relação ao ambiente virtual de aprendizagem, se a gente precisa entrar em contato com ele para ele entrar mais. Além disso, se eu clicar sobre um aluno, além de eu poder mandar uma mensagem para ele, eu tenho aqui a lista de mensagens enviadas, eu tenho aqui como é que foi como é que está a distribuição dos acessos aos recursos. Ele acessou 58% dos recursos, mas tem 41 faltando. Eu posso imprimir isso e baixar. Eu posso ver as tarefas enviadas desse aluno. Esse aluno enviou 33% no prazo. Então ali quais são? É só eu clicar em cima. A última submissão foi essa, não enviou aquela. Tá? Abriu, mas não enviou. Enfim. Então eu posso clicar sobre as fatias do gráfico de pizza para saber a quais tarefas se refere cada uma desses estados. Né? O que me interessa aqui é perceber que o aluno enviou só 33%. Acesso ao fórum, então, esse aluno nunca entrou nos fóruns. Tá? E aqui é a estatística do envio de questionários. Então, ele enviou 66% dos questionários. Na verdade, havia 3 questionários, está na cara, e ele enviou 2. Certo? Então, essa é a ferramenta que gera gráficos de análise para a gente acompanhar melhor o aluno. Essa ferramenta pode ser encontrada no Moodle.org, tá? Sob o nome de Analytics Graphs. Então, se você não tem instalada no campus, na universidade, no seu ambiente de trabalho, basta ir e solicitar ao administrador que instale um plugin chamado Analytics Graphs. Certo? Espero que seja útil. Aí embaixo está o meu e-mail, aí embaixo está o endereço do Moodle, onde é possível baixar a ferramenta, e também o endereço do GitHub, onde está o código-fonte.